Uma santa noite para todos vocês, mais uma vez aqui, não é? Para partilhar, para conversar, para orientar, para conduzir. Se temos essa função, essa missão, essa escolha de Deus de sermos fundadores, então muitas vezes nós precisamos ir organizando o caminho para tantas pessoas. A gente costuma dizer que um líder não é aquele que chega primeiro, mas líder, fundação, é aquele que cada vez mais tem esse senso de preocupação, de cuidado por onde estão os seus. Sabe aquele sentimento paternal, sabe aquele sentimento maternal de querer cuidar dos bambinos? Então, vocês todos são mais que nossos filhos. Vocês são filhos da Virgem Maria. Então, daí nós precisarmos ter cuidado, precisarmos estar acompanhando como é que vocês estão. Pode ser que muitos de vocês eu nunca consiga ver presencialmente, mas valeu, meu irmão. Valeu esse tempo de caminhada, valeu esse tempo que vocês estiveram aptos a nos escolher, a nos escutar, não é? Então foi muito bom. E desde já eu quero pedir que intercedam por nós. Veja, a comunidade Discípulos da Mãe de Deus é uma instituição e nós temos muitas dificuldades para manter nossa obra, então precisamos cada vez mais que também vocês nos ajudem espiritualmente, materialmente também. Nós temos os nossos projetos que vocês podem também nos ajudar financeiramente falando. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que nós não somos assim um grupo aleatório, não. Nós temos um carisma, nós temos uma orientação de Deus do que nós devemos fazer, por onde nós devemos tramitar, entende isso? Então nós temos uma identidade. E pode ser que alguém possa dizer assim, mas de onde vocês tiraram isso? Por que vocês orientam assim? Tudo que nós estamos orientando aqui é de acordo com o nosso carisma. Pode ser que você encontre outros grupos que formam a consagração e estejam dizendo outras coisas. Eu não posso responder por eles. Nós estamos respondendo por aquilo que é o entendimento que Deus nos deu para o carisma Discípulos da Mãe de Deus. Então nós temos uma identidade, nós falamos de uma forma porque acreditamos naquilo que é as promessas de Deus. Então, se Deus nos chama a ser uma comunidade formativa, por isso que nós temos todo o cuidado com a formação, com aquilo que são as orientações, com aquilo que é a doutrina da igreja. Isso para nós é muito primordial, porque faz parte daquilo que Deus nos chamou. Como eu já partilhei com vocês, nossa palavra fundante está em Timóteo, que vai dizer: ninguém te desprezes por terem jovem, mas aplica-te a leitura, exortação e ensino. Então, essa característica da fraternidade, isso é muito forte entre nós. Então, aquilo que nós estamos propondo para vocês é fruto daquilo que Deus foi nos enchendo. Então, nos nossos livros, foi todos eles a mediação que Deus foi nos dando de entendimento para repassar para vocês. Então, como nós temos uma leitura formativa própria da comunidade, lógico, baseada na doutrina, na escritura e naquilo que o magistério também vai nos colocar da cada vez mais tradição, então nós vamos elaborando os nossos projetos. Então, se vocês perguntarem assim, por que ele fala tanto em virtude? Porque nós temos um projeto que se chama PHS, Por Hoje Sim. Por hoje sim, eu vou me comprometer com a virtude da Virgem Maria. Por hoje sim, eu vou imitar uma virtude da Virgem Maria. Tanto é que nas orações, nos exercícios espirituais, vocês a cada dia encontraram a oração. O grupo está se acabando agora em termos de formação para a consagração, mas vocês devem continuar, meus filhos. Vocês devem continuar empenhados em praticar as virtudes de Nossa Senhora, não é? Profunda humildade, fé viva, obediência cega. Busque cada vez mais. Vocês estão se consagrando a Jesus por Maria. Então, temos que ter esse compromisso de ter a intenção de fazer aquilo de acordo com a vontade de Nossa Senhora. Aquilo que é vontade de Nossa Senhora leva para o céu. É um bom caminho, vai cada vez mais nos formar. Então, essas virtudes é necessário que vocês todos consagrados, vocês possam crescer cada vez mais nesse aspecto. Percebam, são muitos grupos que formam a consagração, né? E muitas pessoas consagradas. Não temos mais a conta de quantos consagrados. Com certeza já passamos os 10 mil, 12, 13, 14, 15, não sei mais. Não temos mais como contar. Porque muitos cursos nossos foram de forma presencial e muitos cursos foram de forma assim. Então, nós deixamos disponibilizados os cursos. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, não tenha participado do curso, esses cursos ficam, as pregações ficam postadas. Se você entrar no nosso site,
você vai encontrar lá muitas formações, muitas pregações. Então, nós hoje temos a graça de sermos âncora, de sermos apoio para muitos consagrados. Então, muitos se consagram por nós, pela nossa metodologia, pela nossa organização, pela nossa dinâmica, e nós nunca nem tomamos conta ou ciência que essas pessoas estão nos grupos conosco, entende? Mas então, é isso que você precisa perceber. Muitos são consagrados, mas nem todos os consagrados são escravos de amor. E você pode dizer, mas metodologia não é de Montfort? Sim. E você pode bater no peito e dizer assim, eu sou consagrada a Nossa Senhora, né? Mas você vive a sua consagração? Então, ser consagrada é o ato que você faz, frequenta um curso, você faz uma consagração, mas a escravidão de amor é quando, meu amor, você realmente faz aquelas atitudes, não por obrigação, mas você faz por desejo, você faz por amor. Entenda, você não está se consagrando para receber os mimos e os cuidados da Virgem Maria. Você está se consagrando para você mimar a Senhora, a você dengar, a você proteger, a você ajudar, a você estar com a Virgem Maria construindo o reino do Filho dela. Esse é o sentido da consagração. Então, seus atos não podem ser feitos na obrigação, tem que ser por amor. Se você sabe que o preceito é participar da Santa Missa pelo menos de forma dominical, você vai esperar fazer a obrigação? Não, você vai se entregar a Nossa Senhora e ela vai fazendo na sua alma, ela vai fazendo, vai traçando como e vai despertando em você o desejo de ir mais dias, e daqui uns dias vocês estarão com a necessidade de comunhão eucarística diariamente, entende? Vocês vão ajudar as pessoas, vocês vão se colocar no serviço das pastorais de onde vocês frequentam, seja de comunidade ou nas paróquias mesmo, assim dizendo, não porque você é um consagrado e você tem que fazer, mas porque você sente a necessidade de estar à disposição da rainha. E estar à disposição da rainha significa quero estar com a vida missionária. Uma vez foi perguntado a Paulo VI por que a Igreja Católica estava diminuindo. E aí ele explicou. Na verdade, as pessoas não estão sabendo as promessas batismais. As pessoas não estão vivenciando o seu próprio batismo. Então, uma coisa clara que a gente precisa falar aqui, mesmo que você saiba, mas para que não reste nenhuma dúvida, a consagração a Jesus por Maria, ensinada por São Luís Maria Grignion de Montfort, não é um sacramento. Só tem 7 sacramentos, já foram instituídos por Nosso Senhor. Mas a consagração é uma renovação das promessas batismais. Eu digo muito que para uma pessoa desejar a consagração não tem que estar puro, não tem que estar limpo, não tem que estar santo. Se for pecador, aí é sim que você vai encontrar um sentido para a consagração. Eu vou me consagrar, eu me consagrei à Virgem Maria por toda mulher miserável que eu era. Eu já melhorei um pouquinho, tá? Mas eu não fiz uma consagração porque eu já estava totalmente boazinha. Não, eu era tão ruinzinha que eu precisava me encontrar com Nossa Senhora, eu precisava entregar para ela a minha caixinha de maldade, porque eu sabia ser ruim. E eu sei ser ruim. Depois da consagração, não pense que você vai abrir a boca para dizer sou uma mulher nova, renovada. Não, gente. A mulher velha continua dentro de nós, continua dentro de mim. Sou eu que amarro, sou eu que digo, eu tenho uma mãe, eu tenho uma senhora, eu quero viver com essa mulher, eu quero ter uma vida reta com ela, aí eu me domino, entende? Mas a mulher sedutora, a mulher carnal, continua dentro de nós mesmo depois da consagração. Aquele homem, com todas as suas mazelas, continua. Apenas o que muda, quando nós nos entregamos à Virgem Maria, a Virgem Maria se entrega a nós, aí ela vai detalhando nossa alma, entende isso? É verdade quando nós dizemos que nós entregamos nosso corpo, nossa fortuna, e isso vai acontecer. Às vezes eu reajo a uma situação que eu digo, como assim? É Mara que está aí dentro? Claro que não é Mara. É a Virgem Maria que está em mim, que ela vai fazendo e eu vou reagindo. Uma vez eu estava no carro, a pessoa fez uma cruzada assim, eu fiz, Deus te abençoe, filho de Deus. Antes talvez tenha saído outras palavras, compreende o que eu estou dizendo? Então essa consagração ela vai fazendo em nós. Então nem todo consagrado é um escravo de amor.
Mas se você é um escravo de amor, se você já age como um escravo de amor, estimule outras pessoas, porque pode ser que tenha outras pessoas que já sejam escravos de amor e apenas não deram o passo da consagração. Compreende isso? Então é super importante que você possa divulgar esses cursos. Estamos começando o curso dia 19, agora, né? Termina o Consagre, dia 18, dia 19 começamos a turma. É a última turma desse ano. Serão as mesmas formações que vocês tiveram, porque nós chamamos esse outro evento de pós-consagrate, que é um evento daquelas pessoas que desejaram a consagração e que vão dar o passo agora. Se você perguntasse, Mara, qual é o compromisso que um consagrado tem depois da consagração? Não, por ser consagrado não tem nenhum compromisso. Nós imaginamos que o consagrado é aquele que é um fiel católico, apostólico romano. O fiel batizado, esse tem compromissos. O que nós vamos vivenciar depois da nossa consagração é uma entrega à Virgem Maria, é um cuidado mais de estar na escuta do que ela vai orientando. Mas você não tem mais compromissos do que antes. Apenas você vai ter mais desejos do que antes de exercer esses compromissos. É aí onde está a questão. Então é como eu falei, qual é o compromisso? Viva uma virtude por dia. Se aquele dia de você viver a profunda humildade, vai surgir uma situação que você vai dizer, hoje eu vou ser humilde. Então, essa prática de experimentar uma virtude por dia deve ser o compromisso do consagrado, mas que eu digo que é um compromisso de todos os batizados, tudo bem? Então, está chegando agora o término da consagração. O término da consagração não, do curso de consagração para você efetivar esse ato de amor, de louvor, de glorificação a Deus. Então eu preciso passar algumas recomendações para vocês, tudo bem? Vocês vão, para ter o ato de consagração, vocês vão pegar uma carta, vocês vão escrever uma carta e o sacerdote também vai verificar essa carta. Agora, antes de falar da carta, eu preciso falar daquilo que seja consagração espiritual e consagração litúrgica, certo? Veja, quando é que é uma consagração litúrgica? Quando eu estou em comunhão plena com a igreja, eu tenho meus sacramentos. Se eu tenho os meus sacramentos, então eu entendo que eu posso confessar, que eu estou comungando, eu estou com a vida regularizada, o meu estar com o companheiro não é só uma situação física, mas é uma situação sacramental. Então, nós dizemos que esse ato de consagração também é uma consagração litúrgica. Quem vai determinar isso não é Mara, não é César, é o próprio São Luís Maria Grião de Montfort, que em seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que o processo de consagração, a efetivação desse processo, se dá pela confissão dos seus atos pecaminosos e a comunhão eucarística. Então, eu não posso dizer que você vai ter uma consagração litúrgica se você está com impedimento de que não pode confessar e nem comungar. Então, sua consagração é espiritual. Eu compreendo, nós compreendemos enquanto fraternidade que a Virgem Maria não é uma mulher excludente, pelo contrário, é uma mulher envolvente, uma mulher que cada vez traz mais para o seio da igreja. A Igreja Católica não está contra as pessoas que têm segunda, terceira ou quarta união. Pelo contrário, a Igreja Católica está cada vez mais acolhendo essas pessoas para o seio da igreja, não dizendo que essas pessoas vão ter um sacramento, mas dando toda a assistência a esses casais que têm algum impedimento de efetivar o matrimônio, o sacramento, mas que vai dar uma assistência para essas pessoas viverem na fé. Não é porque você vive uma segunda união, meu irmão, que você esteja posto para fora da igreja. Não, você é extremamente necessário. A consagração para você é extremamente necessário, mais talvez do que outras pessoas. Veja, a igreja vai nos falar coisas belas sobre essas pessoas que não têm comunhão total, mas que muitas vezes, no momento da Santa Missa, comungam com muito mais verdade, com muito mais espírito do que muitas pessoas que estão lá indo receber aquele bolinha branca. Entende isso? Quantas pessoas de forma espiritual estão vivendo Jesus? Então, existe a consagração litúrgica, quando está tudo bem, mas existe a consagração espiritual, que é quando o quê? Quando você não está com a comunhão plena, você não pode confessar, você não está recebendo Jesus e Eucaristia, mas você deseja. Você tem tanta vontade, você tem tanto amor por Nossa Senhora.
você tem tanto zelo por sua família que você quer deixar eles protegidos. Então você pede espiritualmente à Virgem Maria que cuide de você, que mesmo que você não esteja podendo comungar da hóstia santa, mas você quer comungar da palavra, que você sente sede de ler o evangelho, que você tem esse desejo grande de estar em sintonia. A consagração espiritual leva as pessoas, mesmo que não tenha comunhão, ao servir a igreja. Quando Deus voltar e nós formos julgados, tomara que não demore, Ele vai perceber se nós amamos a Ele, mas se nós também servirmos. Então, servir a igreja não é só para aqueles que têm sua consagração litúrgica, mas também para aqueles que têm uma consagração espiritual. Esses também podem cada vez mais se entregar, tá bom? Então, consagração litúrgica, consagração espiritual. Independente de espiritual, litúrgica, todos devem escrever a carta. Todos devem escrever a carta. Agora veja, lá embaixo na carta, que você pode encontrar aí no WhatsApp, no seu grupo, vai ter lá aquela parte de descrição. Na parte de descrição tem documentos postados, uma coisa assim. Lá tem 2 modelos de carta. Tá lindinha a carta, né? Nós vamos nos consagrar com o princípio, o título de Nossa Senhora Rainha. Então, vocês vão encontrar lá Nossa Senhora coroada, tá bem bonito. Vocês vão encontrar uma carta onde vocês podem escrever e uma carta que já está digitada. Quem é que deve usar a carta digitada? Aquelas pessoas que são mais anciãs, aquelas pessoas que têm mais dificuldade de visão. Essas aí, então, até pode pegar essa carta. Mas, meu irmão, se você escreve, se você é bonzinho nos dedinhos para digitar, escreva a carta. Mas por que escrever? Porque é importante você sentir a graça de cada palavra. Ai de mim, criatura ingrata e infiel, não cumpriu. Entende? Então você pode se reservar um pouquinho, não é fazer uma carta nas carreiras. A consagração é daqui 1 hora, 20 minutos saltando, você vai escrever sua carta. Não, eu estou falando ainda, dá tempo. Hoje ainda faltam alguns dias para o seu momento de consagração. Se você puder, vá numa capela, vá numa igreja, vá num momento de adoração. Lógico, se você não pode escrever em casa, mas escreva sentindo cada palavra. Escreva entendendo o sentido daquilo que você está escrevendo, meu irmão, né? Escreva pensando nos seus. É hábito da comunidade, quando nós escrevemos a carta, acrescentar ao nome, às vezes, Maria. Por exemplo, eu fiz minha consagração, meu nome é tal, tal, tal. Mas eu quis dar um nome Maria, um nome mariano. Você também pode fazer isso. Ah, Mara, isso é obrigado? Claro que não. Eu estou falando que nós somos uma comunidade, que nós temos uma identidade. Então, talvez você tenha visto nas postagens, eu sou Mara Maria, César Mariano, outro é de Maria, entende? Nós tivemos o desejo de dizer que nós fazemos parte dessa igreja. É um costume também dos santos. Você vê tantos santos que tem o nome Maria, mas não tinha o nome Maria, nem é nome de batismo. Foi o nome de entrega de amor, São Luís Maria Grion de Montfort, tá bom? Então tem muitos santos que fizeram essa prática e nós adotamos também. Então, essa carta você vai assinar. Agora veja, se sua consagração é espiritual, você não vai pedir, nem você vai entregar a carta para que o sacerdote assine. Até porque, o que acontece? O sacerdote não pode assinar a carta onde você está dizendo que está em comunhão plena com a igreja se você não estiver. Vamos ter 2 missas de consagração, não é? Uma que vai ser presidida por Padre Valdori e uma turma de Barra Mansa, da cidade de Barra Mansa, que ainda não é missão nossa, né? Mas estamos ofertando um serviço para essa cidade. O bispo de lá, ele vai também presidir uma celebração. Os que vão estar lá, por isso que eu tenho que dizer aqui, porque eu estou falando para todos os grupos, nós temos pessoas de diversos estados do Brasil, temos pessoas de fora também. As pessoas que vão participar da forma de missa presencial vão entregar a carta para o presidente da celebração e ele vai assinar. Então, se você sabe que sua situação é irregular e sua consagração espiritual, guarde sua carta para que ele não assine uma coisa que não está sendo verdadeira. Mas você deve escrever a carta, tudo bem? Então, veja, em Itapetininga, onde nós temos Padre Valdori, peço que rezem por ele, né, pelo restabelecimento da saúde. Ele está esses dias meio dodóizinho, mas que Deus possa recompensá-lo cada vez mais. Então,
ele vai assinar as pessoas que estão lá fazendo de forma presencial. E você que está bem longe de São Paulo, e nós aqui que estamos renovando, não temos como pedir para Padre Valdori assinar, são 2.500 pessoas no curso ao todo de todas as cidades, não temos como fazer isso, até porque somos de cidades diferentes. O que é que a comunidade vai fazer? Nós vamos emitir, tá certo? Um certificado que você participou desse curso. Então, você de lápis grafite ou alguma coisa assim, no lugar que tem um celebrante, eu indico que você coloque o nome, se você participar da missa do Padre Valdori, ou se você participar da missa do Bispo, né, de Barra Mansa, então que você coloque o nome dele. Para quê? Para que esteja listado, para que você não venha se esquecer do dia que você fez essa consagração, tudo bem? Então, vamos ver mais outras coisas necessárias para que você possa organizar. Veja, você vai para uma festa. Esses dias passou um evangelho que dizia que muitos foram convidados para o banquete, né? Mas nem todos foram escolhidos. Na verdade, teve um que foi com traje que não estava bem trajado para a festa e ele teve que se retirar daquela forma que fala o evangelho. Então, qual é a veste, qual é a roupa que você olhou no seu guarda-roupa e pensou em ir para essa consagração? Mas eu vou participar em casa, mas você tem que estar lorde, você tem que estar bonito, você tem que estar de traje de festa. Entende, meu irmão? Veja só, essa questão de hábito, essa questão de traje, essa questão de roupa é algo muito necessário. A maior parte dos que estão se consagrando são leigos. Nós vivemos no mundo, mas nós precisamos ter alguns conceitos. Pode blusinha de não manga comprida? Pode. Mas não cabe você estar participando de uma celebração, onde você está na igreja com alcinha. Então nós temos que ter todo o cuidado com aquilo que são as nossas vestes. Cabe uma mulher que está fazendo a consagração usar um tomara que caia, que aquele diabo deve estar dizendo tomara que caia? Não cabe. Mas ao mesmo tempo, tenha muita paciência com você mesmo. Essas mudanças, essas adaptações, não é nada forçado. Vai chegando, né? Eu lembro que uma vez eu vou contar para vocês, eu comprei um vestido belíssimo, preto, bem justinho, né? E eu usava uma cruz, mas ainda não tinha fundação. E eu olhei no espelho e pensei assim, vou arrasar na festa. Cezinha vai amar, todo mundo vai, né, me achando muito. Aí, quando eu me olhei no espelho, eu tava com a cruz, aí fiz assim, essa cruz não combina com o meu vestido, com o meu corpo, com isso. Aí veio uma voz assim no meu coração, dizendo assim, Mara, é você agora que tem que combinar com a cruz. Aí eu botei minha cruz de volta, tirei o vestido preto e disse, eu quero ser parecida com a minha mãe. Entende? Mas isso é uma experiência sua. O meu tempo foi um e o seu tempo é outro. Então não queira se cobrar, mas tente se policiar, tente se ver. Pergunta a Nossa Senhora, tudo bem? Veja, se você está numa missão que foi feita a camisa para consagração, use a de consagração. Se você não tem, busque uma roupinha branca, cai muito bem. Afinal de contas, a consagração é a renovação das promessas batismais. Tente mostrar sua pureza, exalar sua vida. Compreende o que eu estou falando? Então veja, se você tem que se preocupar com a roupa, você tem que se preocupar também com sua alma, com seu espírito. Então é extremamente necessário você se preparar bem, você analisar bem quais são os seus pecados. Lógico, de diocese para diocese, de região para região, os protocolos aí em relação ao coronavírus, cada um vai ter suas determinações. Mas se você está numa igreja, que a igreja que já voltou, está tendo padre para confessar, então faça um bom exame de consciência. Nós passamos até um vídeo falando sobre isso. E aí você vai refletir no que você fez. Lembrando, atenção, o padre diz assim, Deus, em nome de Deus, papapá, eu te absolvo dos teus pecados. E existem alguns que dizem assim, dos teus pecados esquecidos. Veja, pecado esquecido é uma coisa, pecado escondido é outra coisa. Então, se você, no momento
que está na confissão, de repente quer esconder um pecado do padre e você realmente lembrou, mas você teve vergonha ou alguma coisa, aquele pecado não é absolvido, tá bom? E quando chegar no seu julgamento final, você vai ver que ele não foi absolvido, porque vai estar aquele pecado te incriminando. Então não esconda os pecados. Mas para as cidades que ainda não voltaram, então o exame de consciência, a contrição reta, o desejo de arrependimento vale. O sacerdote, na hora da confissão, está ali no nome de Deus. Mas no momento que você faz o seu ato, né, que você vai se policiar, que você vai fazer o seu exame de consciência, ali você já está confessando de certa maneira a Deus. Então, a igreja, nesse tempo de pandemia, enquanto não estava tendo a formalização dos sacramentos, estava admitindo. Aí você vai ter que ver se era ou não, tá bom? E se você não tem oportunidade de fazer a confissão, o sacramento, porque você tem impedimento, mas mesmo assim você deve refletir sobre os seus pecados e pedir a Deus perdão, não é? Mesmo que não tenha de forma uma absolvição sacramental, mas você deve buscar esse arrependimento. Então vamos. Nós falamos sobre a roupa, nós falamos sobre a questão da confissão, mas é preciso falar também como é que as pessoas vão detectar que você é um consagrado. Enquanto Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, eu estou falando em nome da nossa comunidade, nós indicamos a cruz da unidade. Veja aqui, nós temos em volta da cruz, não é como se fosse um círculo, não é? Mas não é um formato. E aqui vai estar o nome Fraternidade, porque fazemos parte. As pessoas que têm pertença pela comunidade, faz caminho vocacional, usa essa cruz, essa medalha. Mas ao mesmo tempo, se você está fazendo a consagração, vai receber só a cruz. Mas atrás da cruz é igual a nossa. Vai ter os Sagrados Corações, não é? E as 3 cruzes, o nome de Maria e Totus Tuus, que é um dito de Montfort, que o Papa São João Paulo II tanto também exortava. Então, nós recomendamos a cruz da unidade. E você pode dizer, mas eu não quero usar a cruz da unidade. Bom, você é livre. Você não está fazendo caminho vocacional conosco. Se você estivesse no caminho vocacional, eu diria que você teria que usar a cruz da unidade, porque é o cruz que representa a comunidade. Mas se você quer usar outro sinal, nós não aconselhamos as cadeias, nós não aconselhamos as correntinhas, não é? As pulseiras, porque muitas vezes nós temos que entender aquilo que é sacramento e nós temos que entender aquilo que é um sacramental. Uma corrente, meu irmão, pode representar a sua consagração, mas não é um sacramental. Sacramental são medalhas, sacramental são crucifixos. Então, a cruz da unidade é um sacramental, tá certo? Você pode chegar para um sacerdote e pedir assim, Senhor Padre, pode abençoar meu crucifixo? Mas normalmente você não chega, Senhor Padre, abençoe minha pulseira, meu colar. Não, a não ser que tenha algum emblema, alguma medalha que esteja nisso daí, tá bom? Mas muitas pessoas usam um cadeadozinho na pulseira. Não é um sacramental. Isso não está exalando que você é um consagrado ou que é um escravo de amor. Um escravo de amor luta muito pela vida de santificação da alma, mas nós não estamos imunes do pecado, nós pecamos muitas vezes. Então a consagração é verdadeiramente um sinal de redenção, um sinal de salvação, de redenção, como eu estou lhe falando. Mas você precisa viver. Entende isso? Então, nós recomendamos a cruz da unidade. Quando nós vamos normalmente para um aniversário, a gente gosta de levar alguma lembrança para a pessoa. Às vezes tem um valor material, não é? Mas muitas vezes um valor espiritual. Quantas vezes a sua mãe, o seu filho, não sei, ficou tão feliz não por aquela mesa ou aquela geladeira que você deu, mas por aquele bilhetinho de amor que você escreveu, né? Assim. Então, filhos, é necessário entregar um presente a Jesus pela Virgem Maria. Lembra que os reis magos levaram incenso, ouro e mirra? Então, o que você vai dar para a Virgem Santíssima? Não pense em Nossa Senhora nunca como Iemanjá, Senhora do Mar. Não! Aquela que é espelho, aquela que é perfume, aquela que é coisas, aquela que é cacareco.
Então eu peço perdão por todas as pessoas, Senhor Jesus, que pensam que é a mesma coisa e não é. Tá bom? Então, se você quer dar um presente para a Virgem Maria, nós temos algo a indicar. Nós recomendamos que todos vocês façam a adoção do clero. Nós temos um projeto que hoje é aprovado em 3 de nossas dioceses onde nós estamos. Nós temos o projeto de santificação do clero na nossa cidade, em Natal. Nós temos também na diocese de Caicó e nós temos na diocese de Itapetininga. Então, para essas cidades que têm o projeto do clero, eu recomendo que vocês vão e busquem o que é o projeto do clero. Não é que você vai bancar o sacerdote financeiramente, mas você vai sustentar aquele sacerdote com as suas orações. Mas nós vamos disponibilizar através do grupo as orações que vocês fazem. Então, que vocês devem fazer todos os dias, pedindo por aquele sacerdote que tem a castidade, por aquele sacerdote que tem obediência, para aquele sacerdote ter amor e eucaristia. A cada dia da semana nós fazemos uma oração, uma súplica a Deus, para que aquele sacerdote seja revestido. Então nós vamos deixar aqui no grupo também essas orações que vocês podem fazer. Rezem pelos bispos de vocês. Então lá, se você fosse fazer de forma presencial, você iria receber esse cartão, o nome do sacerdote e a fotinha dele. Como vocês estão em vários lugares diferentes, então vocês invoquem todos os dias a oração. Então, qual seria seu tributo? Qual seria seu presente para Nossa Senhora? Mãe, eu vou rezar por um filho especial seu. Gente, é do cão, tá certo? Destruir os sacerdotes. É do diabo fazer com que a imagem sacerdotal seja denigrada. Por quê? Porque se ele acabar com o sacerdote, ele acaba com todos. Porque nós vamos viver se recebermos o Senhor, se recebermos os sacramentos, e sem sacramento, como é que vai fazer? Se a gente não tem mais esses sacerdotes, como é que nós vamos viver? Se não temos ele para celebrar a palavra, o banquete da palavra, como é que nós vamos sobreviver? Então, nós precisamos rezar pelos sacerdotes. Então, qual é o tributo que a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus indica? A adoção para o clero. Então, essas são algumas recomendações que nós temos a fazer e como recomendação também que vocês possam participar do Consagra-te. Dia 16 de outubro teremos a missa de abertura com o Padre Valduri. No dia 17 vai ser o dia inteiro de pregação, são 4 pregadores que vão estar conosco, não é? A Rosana, da comunidade Vida Nova. Nós vamos ter o Eber Campos, que é da diocese de Itapetininga. Teremos Padre Edivan, que é um padre que assiste nossa comunidade, mas ele está fazendo estudo em Roma, mas ele vai enviar também a pregação dele. E nós temos também Padre Jailton, um padre com muito amor a São José e a Virgem Santíssima. E no dia 18, a consagração às 10 horas com o Padre Valduri. E também teremos na parte da tarde uma consagração, uma celebração eucarística com o bispo de Barra Mansa. São essas recomendações que nós queremos passar para vocês, que vocês sejam muito felizes. Hoje eu já me estendi, eu já estou com mais de 30 minutos, mas eram necessárias essas recomendações. Muitos cheirinhos. Mesmo quando o curso acabar, lembre-se que existe a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus e o que pudermos ajudar a você a se tornar esse homem, essa mulher melhor, nós faremos sim. E o que nós clamamos? Que venha, Senhor Jesus. Maranatá. Esse é o nosso desejo.